Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. É um prazer estarmos aqui novamente junto com vocês. E penso que a minha mensagem de hoje é endereçada àqueles que, como cristãos, se comprometem com a nossa própria evolução. Aqui na Terra, nós já temos a certeza de que a vida continua. Nós sabemos que a encarnação é uma oportunidade bendita que Deus nos concede para a nossa própria ascensão. E que o nosso bem-estar integral, a nossa felicidade, depende do nosso próprio aprimoramento. Será que nós estamos aproveitando a nossa encarnação da melhor forma possível? Eu tenho certeza de que você, como cristão bem intencionado, você gostaria de ter a certeza de que está fazendo o melhor, está progredindo. Às vezes nós vamos a uma igreja, recebemos o convite da caridade, vamos a um templo, a uma casa espírita, e se nos convidam incessantemente para esta ou aquela atividade de beneficência, atividade de caridade, peregrinação, coleta. Os convites às vezes se repetem e às vezes nós aceitamos esses convites, trabalhamos e trabalhamos. Procuramos renunciar, procuramos insistir, mas penso que, como acontece comigo, certamente você também se pergunta: eu estou fazendo o melhor? Será que este é o melhor caminho? A caridade. Como praticar, como viver a caridade? Como viver de forma eficaz? Como aceitarmos de forma eficiente este convite? Não raro, nós nos perguntamos: o que estamos fazendo da nossa existência? E muito embora nos esforcemos, às vezes porque não nos é visível a convicção de que estamos progredindo? Por que nós não sentimos que estamos, de fato, aproveitando a nossa encarnação? Por que às vezes nós não percebemos que, de fato, estamos progredindo? E nós percebemos que estas dúvidas nos levam à insegurança. A insegurança íntima quase sempre nos leva ao mau humor, à tristeza e até mesmo à impaciência. Penso que talvez você já tenha se deparado com irmãos nossos que trabalham, mas às vezes são mal-humorados, impacientes, até mesmo agressivos. Nós percebemos de forma nítida que eles estão carregando uma cruz. Mas será esta cruz apresentada por Jesus Cristo? Será que a nossa tristeza, a nossa impaciência, o nosso modo de viver não se transformou numa cruz? E agora vale perguntar, novamente, como aproveitarmos a nossa própria encarnação? E eu me socorro de algumas lições apresentadas por Fénelon. E ele nos apresenta, ou pelo menos ele se introduz nesta especulação fazendo a seguinte pergunta: como concretizar a obra de Deus pela tristeza? Como concretizar a obra de Deus pela tristeza? Como é possível a cada um de nós nos unirmos a Deus da paz se nós estamos perdendo a nossa paz interior? Se nós estamos tristes, impacientes e até mesmo agressivos? Fénelon. E aqui, nesta mensagem que endereço a vocês, eu estou interpretando o pensamento de Fénelon com as minhas palavras. Mas nesta mensagem ele recorda daquele momento em que Marta estava inquieta pelo fato de que Maria não a ajudava nas tarefas de casa. E Fénelon nos relembra:
Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, Marta. Esta é a frase de Jesus Cristo. E o Messias acrescenta a Marta: só uma coisa é necessária. E essa coisa é amar. E saber viver tranquilamente aos pés de Jesus Cristo. E Maria escolheu. Isto é que é essencial. De nossa parte, meus irmãos, nós como cristãos, nós que estamos envolvidos nesse propósito de ascensão, de aproveitar a nossa encarnação, nós percebemos que a maioria dos cristãos se encontra em aflição íntima, mesmo que às vezes não chegue ao nosso encontro a sua aflição. Mas nós percebemos, através de cada gesto, de que a maioria dos nossos irmãos cristãos e até mesmo nós nos encontramos em aflição íntima. E repito, aflição íntima que bate à porta daqueles cristãos muito bem intencionados. Resta-nos então nos despertar, como cristãos, como aproveitar bem a nossa encarnação. E Fénelon nos mostra que nós devemos estar cada vez mais cientes de que Deus habita em nós. E Deus habita em nós, e esta voz divina também está dentro de nós. E esta voz, segundo Fénelon, nos endereça aquilo que geralmente nós não sabemos pedir. O que nós pedimos? Como às vezes optamos, como escolhemos o melhor caminho para aproveitarmos a nossa encarnação? Não podemos esquecer que esta voz, Deus habitando em nós, é a alma. É a alma de nossa alma. Deus está, meus irmãos, em nosso santuário interior. O Criador está ali, dentro de nós, intimamente, em nós mesmos. Procuremos então escutar esta voz e relembremos daquilo que Jesus Cristo disse aqui entre nós. Muito embora tenha nos convidado incessantemente à caridade, mas ele também deixou bem claro: eu não quero sacrifício, e sim misericórdia. Todavia, ainda nós somos prisioneiros. E como escravos, nós gostaríamos de apresentar a Deus grandes sacrifícios, grandes testemunhos, esquecendo, como diz Fénelon, que a fidelidade, ela também não pode ser desprezada nas pequenas coisas. Mas mesmo assim, nós alimentamos a ideia de que é através de sacrifícios dolorosos que nós iremos ganhar a nossa liberdade. Através de sacrifícios que chamam a atenção, nós iremos alçar a evolução, ao progresso que todos nós almejamos. A percepção de que nós estamos progredindo em todos os momentos da nossa existência, segundo os nossos desejos, os nossos gostos e as nossas percepções. Ou seja, talvez nós desprezamos essa voz e, segundo a nossa ótica, às vezes, chegamos à conclusão de que estamos abraçando o melhor caminho através dos sacrifícios extremos, até mesmo dolorosos. Mas já nos perguntamos, como nos adverte Fénelon, o que Deus pensa a nosso respeito, a nossa voz interior? Nós não podemos esquecer de que a fidelidade em contato com Deus, nós não podemos esquecer da fidelidade nas pequenas coisas, nos detalhes da nossa existência. Não deveríamos esquecer de que Deus não considera tanto as nossas ações, mas sim o amor com que as praticamos. Repito, nós deveríamos saber que Deus não considera tanto as nossas ações em si, mas sim o amor com que praticamos estas nossas ações. As pessoas julgam as nossas ações pelo exterior, mas Fénelon nos recorda de que para Deus
pouco importa o que brilha aos olhos dos homens. O que Deus quer é uma intenção pura, é uma vontade dócil, que sejamos assim vinculados a Deus, nos entrelacemos com as suas mãos, um sincero desprendimento de nós mesmos. Esse exercício, segundo Fenelon, pode ser praticado muito melhor nas coisas comuns do nosso dia a dia. É muito mais fácil praticá-las do que nas ocasiões extraordinárias, nos sacrifícios extremos, onde o olho do homem pode perceber, onde também a tentação do orgulho é sempre muito grande. O que nos chama a atenção como cristãos? É convidar, é atrair sobre nós o olhar do outro? Ou nós estamos verdadeiramente interessados na vontade divina? Somos, geralmente, por conta da nossa vaidade, segundo Fenelon, tentados a esquecer ou desprezar, por exemplo, os nossos erros. Contudo, muitas vezes os nossos erros nos beneficiam muito mais do que os nossos acertos. Os nossos erros, eles nos convidam à reflexão, os nossos erros nos obrigam a recolher em nós mesmos em busca da prudência que os sucessos exteriores nos privam. Só é digno, meus irmãos, de glória o coração capaz de suportar o desgosto e desprezar os prazeres. O prazer de chamar a atenção dos outros através dos nossos testemunhos extremos de sacrifício. Nós somos frequentemente tentados a apresentar a Deus grandes sacrifícios, grandes testemunhos, esquecendo, repito, a fidelidade nas pequenas coisas, no nosso dia a dia, em cada ato, dentro do nosso lar, numa simples conversa com o nosso filho, com a nossa filha, com a nossa esposa. Esquecemos a fidelidade nos detalhes. O mais livre, segundo Fenelon, o mais livre de todos os homens é aquele que consegue ser livre na própria escravidão. E às vezes nós somos levados a nos vincular ao olhar humano, mas nós, como cristãos, precisamos ter um contato direto com a vontade divina, com o olhar de Deus. Nós quase sempre esquecemos de que os sacrifícios exteriores, os grandes testemunhos, tendem a encher o nosso coração de presunção perigosa. E esquecemos de que esta presunção ela nos mantém escravos, escravos do olhar humano, escravos do aplauso, da gratidão. Para quem é cristão, nós percebemos que em cada momento, em cada atuar, devemos fazer com amor. Às vezes nós nos escravizamos a esse dever de fazer, de chamar a atenção dos outros através dos nossos testemunhos, mas quem somos nós? A não ser Deus, que na verdade nos aponta o melhor caminho. Em cada detalhe, repito, em cada andar, em cada caminhar, em cada ato da profissão nossa, no simples ato de cuidar de um jardim, façamos o melhor, a fidelidade para aquilo que é essencial aos olhos de Deus. O artista percebe que uma obra de arte, para que ela seja realmente bela, é imperioso que o artista esqueça de si mesmo, não se preocupando se amanhã, ou hoje ou mais tarde será lembrado. O artista é aquele que se preocupa com a arte. Portanto, valorizemos estas palavras de Fenelon para que nós sejamos fiéis nos detalhes. Naqueles momentos em que geralmente nos encontramos a sós, quando nós às vezes
fazemos uma atividade que para muitos é desprezível, quando às vezes cuidamos do nosso jardim, quando nós decidimos elaborar uma refeição dentro do nosso lar, quando nós temos a bendita oportunidade de brincar com os nossos filhos, de entrelaçar as mãos com a nossa esposa, com o nosso marido, naqueles momentos em que nós podemos conversar na via pública com aquele amigo que apareceu de forma inesperada, devotemos a ele a atenção necessária, aquilo que todos nós precisamos despertar para a fidelidade nas pequenas coisas, onde o olhar, às vezes, do homem despreza. Às vezes a mulher, ela é convidada a se retirar do lar porque muitos consideram a atividade da mulher como desprezível dentro do lar. E às vezes também o homem não percebe a importância de uma simples palavra no reduto doméstico. Seja homem ou seja mulher, numa atividade doméstica que todos nós façamos aquilo com amor. Ao dirigir o nosso carro, ao nos locomovermos na via pública, que façamos compenetrados da importância da nossa existência, que procuremos estar vinculados com o nosso Pai, com o nosso Criador. Porque senão talvez nós não aproveitaremos a nossa encarnação, às vezes participaremos de inúmeras atividades numa igreja, numa casa espírita, participaremos às vezes de uma tarefa, a confecção de um alimento, na sopa. Às vezes nós participaremos da peregrinação, da coleta, mas se nós não fizermos isso com fidelidade nos detalhes, com amor, se nós às vezes lembrarmos de que a vida religiosa é importante em cada momento da nossa existência, certamente aí nós encontraremos um aconchego íntimo, porque nós estaremos em contato único e precioso com o nosso Pai que habita em nós. Pensemos nisso. Analisemos a nossa conduta. Perguntemo-nos se não nos encontramos aflitos, tristes, desesperados e até mesmo agressivos. É sinal evidente de que nós estamos desvinculados com Deus que habita em todos nós. Procuremos, segundo Fenelon, a fidelidade nos detalhes, em cada atuar, em cada ato, até mesmo do pensar. Esqueçamos o orgulho e a vaidade e lembremos-nos da oportunidade bendita de, com zelo, andarmos por este planeta com a dignidade que ele merece. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja. Muita paz. Fiquem com Deus.